Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais um dia de palestras do curso do 11º curso e conferências de Neurociência e Comportamento. Dessa vez, pela primeira vez, em uma modalidade virtual. O meu nome é Júlio César de Oliveira Leal e eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Neurociência e Comportamento. Aqui vamos iniciar mais uma rodada de palestras nesse terceiro dia. E antes de passar a palavra para o palestrante, eu queria frisar alguns avisos. Primeiramente, eu gostaria de frisar que as perguntas devem ser feitas não no chat, mas sim na opção Q&A, Questions and Answer. Ao final da palestra, todas as perguntas que foram feitas vão ser respondidas, vai ter um momento de 15 a 20 minutos para responder as perguntas. E eu também gostaria de ressaltar que é proibido gravar a palestra durante a apresentação da gente. E agora eu queria apresentar para vocês a palestrante, né? É a professora doutora Bruna Delvecchio Coic. Ela é biomédica, mestre em Ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo e doutora em Psicobiologia, dessa vez, pelo Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além disso, durante o seu doutorado, ela fez um estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Washington, em 2012. Por fim, ela tem 2 pós-doutorados, o primeiro pela Université Claude Bernard, em Lyon, na França, e o segundo pela Universidade Federal do Alagoas. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, no estado de Pernambuco, e as áreas de pesquisa que ela trabalha são a cronobiologia, o sono, a neurofisiologia, o câncer, comportamento animal e os transtornos de humor. O título da palestra é Alterações de ritmos biológicos e suas consequências em modelos animais. Então, Bruna, bem-vinda, certo? A plataforma é toda sua, então manda bala. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente à comissão organizadora pelo convite. Fiquei muito lisonjeada pelo convite que foi feito pela Karen e Júlio, que já conheço de longa data, né? Eles pediram para eu falar para vocês um pouco sobre os ritmos biológicos. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês alguns slides que eu separei para falar com vocês. Então, olha. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar, ou então podem também solicitar que abram seu microfone para vocês falarem comigo, não tem problema, certo? Então, o título da palestra é a alteração dos ritmos biológicos e quais as suas consequências nos animais. Mas como eu vi que no cronograma de vocês, do congresso, não tinha muitas palestras cronobiológicas, né? Então, falando sobre os ritmos biológicos. Então, vou começar abordando um pouco do ritmo biológico com vocês e depois eu vou passar, então, para falar das alterações dele e quais são as consequências disso para os organismos, certo? Então, os ritmos biológicos, na verdade, são a alteração das variáveis fisiológicas que acontecem dentro dos seres vivos. Isso acontece não só com os humanos, não só com os mamíferos, mas com todos os seres vivos. As variáveis fisiológicas, elas acabam variando e se repetindo ao longo do tempo. A essa variação a gente chama de ritmo, certo? E nós vivemos num ambiente que também apresentam ritmo. A gente também tem os ritmos ambientais. Então, o ambiente que a gente está, ele também tem essas alterações que tem uma certa frequência. Então, aqui eu trouxe o exemplo do ritmo do claro e escuro. Esse ciclo do claro e escuro, ele possui um ritmo. Todos os dias faz uma fase de claro e uma fase de escuro. Uma fase de claro e uma fase de escuro. Então, esse ritmo é um ritmo ambiental que a gente chama de ritmo circadiano, de cerca de um dia. Então, aproximadamente em um dia, a gente tem esse ritmo, certo? Então, a gente tem o ciclo claro e escuro, que tem esse período de 24 horas, que a gente chama de circadiano, que dura cerca de um dia. Além desse, a gente também tem outros ritmos no ambiente. Então, aqui em Natal, né, ou na maior parte do Nordeste, a gente não sente tantas alterações ao longo do ano.
não sente esses ritmos que a gente chama de circa-anuais. Mas em muitos lugares, por exemplo, no Sudeste atualmente, está fazendo um frio danado. A gente nem percebe porque aqui a temperatura é mais constante e as alterações de temperatura são menores, né? Mesmo climáticas no geral. Mas em alguns lugares essas alterações são drásticas. Então você imagina um organismo para sobreviver nesse ambiente aqui que eu acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? Imagina um ambiente, um organismo que consegue sobreviver nesse ambiente de primavera, que tudo está florido, muitas frutas, todo alimento que ele precisa está disponível no ambiente. Esse mesmo organismo vai ter que sobreviver num ambiente como esse, onde toda aquela fartura de alimento não está disponível. Então, o organismo ele tem que se adaptar. Tem que se adaptar a essas mudanças do ambiente que ele está vivendo, certo? E o nosso também. Então, como que acontece essa sincronização entre esses ritmos que são do ambiente externo com os nossos ritmos que são internos, do nosso organismo? Como que se dá essa sincronização? Se a gente estivesse em aula, agora eu ia esperar alguém falar, né? Mas se vocês quiserem falar, vocês podem falar. Eu vou continuar. Então, muitas coisas a gente tem que se adaptar o nosso organismo interno, né? Nossos ritmos internos para os ritmos externos. Então, isso pode se dar de várias formas, né? Os nossos ritmos internos, que a gente chama, são os nossos ritmos biológicos que são produzidos, né, endogenamente. Então, nossos ritmos endógenos, que são os ritmos biológicos, eles apresentam um ritmo independente do ambiente que a gente está. Eles são gerados pelo nosso organismo. Eles são gerados principalmente para proporcionar uma adaptação temporal. Então, o organismo ele se prepara para as mudanças do ambiente ao qual ele está sendo exposto, certo? E com isso também a gente pode promover o arrastamento desse ritmo. Então, por exemplo, a gente acorda todos os dias às 8h30 da manhã, por exemplo. E aí, eu comecei num trabalho que eu preciso entrar às 7. Então, você vai poder arrastar os seus ritmos biológicos, arrastar o seu ritmo do sono, por exemplo, para uma fase que você possa exercitar aquela atividade que começa às 7 da manhã. Então, você consegue arrastar os seus ritmos conforme os seus compromissos sociais ou conforme uma necessidade maior. As fases do organismo têm que estar em harmonia. Então, a gente não tem só o ritmo do sono e da vigília, a gente tem vários outros ritmos. Ritmo alimentar, ritmo de secreção hormonal, tudo isso ela tem que acompanhar junto os ritmos. Então, tem que ter uma harmonização entre as fases dos diferentes ritmos das nossas variáveis fisiológicas. Quanto mais alinhado, mais sincronizada tiver essas fases, melhor nossa qualidade de vida, melhor nosso bem-estar. E nosso organismo também funciona numa atividade ótima, né? Digamos assim. Os ritmos biológicos também eles estão propensos à compensação de temperatura. Então, eu não sei se tem muita gente de formação química aqui, a gente sabe se a gente eleva a temperatura, a gente aumenta a velocidade das reações, se a gente diminui a temperatura, a gente diminui a velocidade das reações. Isso não acontece com nossos ritmos biológicos. Então, a secreção hormonal, por exemplo, ela acontece circadianamente, sempre no mesmo horário, independente de estar frio ou calor no ambiente. A gente compensa a temperatura. Mesmo os animais que não são homeotérmicos, né? Eles não mantêm uma temperatura constante no organismo, igual os mamíferos, mas eles também têm essa compensação de temperatura. Eles, mesmo alterando a temperatura do indivíduo, né? O ritmo circadiano dele continua com o mesmo período, se repetindo com a mesma frequência, independente da temperatura estar maior ou menor naquele organismo, certo? E todos esses ritmos, né, essa sincronização serve para que a gente antecipe as mudanças ambientais. Então, por exemplo, esse organismo que consegue se reproduzir, por exemplo, consegue alimentos na primavera, ele vai antecipar a sua reprodução para que sua prole nasça com maior chances de sobrevivência. Então, que sua prole nasça na primavera, onde tem maior fartura de alimentos e tudo mais. Então, essa antecipação do organismo faz com que a gente otimize as funções. Mesmo no nosso organismo de mamíferos, por exemplo, que a gente tem um ritmo alimentar, imagina se a gente sempre costuma almoçar no mesmo horário. Então, o nosso organismo antecipa nossa digestão, né, para que ela seja ótima na hora que a gente vai almoçar.
Então, antes de começar a sua fome, tem uma série de variáveis fisiológicas que começam. Então, aumenta a secreção salivar, diminui o pH gástrico, aumenta o peristaltismo intestinal, começa a secreção de insulina. E aí, tudo isso começa antes de almoçar. Quando você almoça, uma outra série de variáveis começam a executar. Então, essa antecipação do organismo promove uma melhor digestão do alimento que vai chegar. É diferente de você ter a mesma refeição que você fez agora no almoço, você fazer ela às 2 horas da manhã. Com certeza, a eficácia da sua digestão não será a mesma de que se fosse agora, que seu organismo está preparado para que isso aconteça. Certo? Então, esses fenômenos de antecipação, eles otimizam o funcionamento do organismo. Então, para a gente sincronizar esse ritmo endógeno que eu falei para vocês, nossos ritmos biológicos, né, dos seres vivos, a gente sincroniza, então, principalmente com os ritmos ambientais. O ritmo ambiental que mais sincroniza os humanos, que tem maior efeito nos humanos, é o ciclo do claro e do escuro. Porque isso daí marca se está dia ou se está noite para os nossos organismos. Então, nós, seres humanos, que somos seres muito dependentes da visão, a gente desenvolveu até luz artificial para continuar exercendo nossas atividades, mesmo na fase escura do dia, a gente tem um mecanismo de sincronização pelo ciclo claro-escuro. Então, quando está claro, nossos olhos recebem esses sinais luminosos e são direcionados diretamente para a retina. Então, a retina tem a maior parte, quase todas as células que são sensíveis à luz. Então, essa luz entra pelos nossos olhos e vai diretamente para a retina. Os feixes da retina, né, os feixes nervosos da retina, o nervo óptico, ele vai diretamente para o hipotálamo. Então, esse trato retino-hipotalâmico tem uma projeção direta para um núcleo que a gente chama de núcleo supraquiasmático, que é um dos núcleos do hipotálamo. Esse núcleo ele já foi considerado por muito tempo como relógio biológico do organismo, porque ele dita o ritmo para os outros relógios do organismo. Hoje a gente chama de oscilador. Então, o núcleo supraquiasmático, ele é considerado o oscilador central, porque ele recebe diretamente informações do ambiente e ele é capaz de traduzir as informações do ambiente em sinais elétricos, eletroquímicos, né? Elétricos e neuroquímicos. Então, esse núcleo supraquiasmático, que é o oscilador central, ele tem projeções para diversos outros núcleos que controlam os osciladores periféricos, certo? Então, quando está dia, essa sinalização ocorre, o núcleo supraquiasmático fica ativo e ele tem uma grande quantidade de neurônios GABAérgicos. Neurônios GABAérgicos, eles são inibitórios, né? Os neurônios liberam neurotransmissores inibitórios, que seriam, então, ele inibe, essas projeções do núcleo supraquiasmático inibe outros núcleos, fazendo com que esses núcleos fiquem inativos durante a fase clara do dia. Quando chega a noite, essa incidência de luz nos olhos diminui, e aí, então, o trato retino-hipotalâmico está menos ativo. Isso faz com que as células do núcleo supraquiasmático também estejam menos ativas. E aí, então, ele desinibe aqueles núcleos que ele estava projetando GABA. Certo? Então, desinibindo esses núcleos, eles acabam promovendo indiretamente, né, através de um meio polissináptico, então através de várias sinapses, a ativação da glândula pineal. A glândula pineal, ela, por sua vez, ela secreta o principal hormônio que sinaliza para o organismo que está noite, que é a melatonina. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Então, a maior parte das células do organismo, quase todas as células do nosso organismo, não são responsivas à luz. Então, elas percebem que está noite ou que está dia se tem presença ou ausência de melatonina. Então, é assim que a gente sincroniza nossos outros osciladores, né, os osciladores periféricos. Então, né, fazendo esse caminho, os olhos recebem a informação que são levadas pelo trato retino-hipotalâmico para o supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático, então, sinaliza os osciladores periféricos, que são todas as outras células e
todos os nossos outros tecidos e órgãos, né? É como se fosse um maestro que regesse uma orquestra. Então, cada célula é um músico, cada célula sabe fazer muito bem sua função. Mas imagina uma orquestra onde cada músico tocasse num ritmo diferente. Seria assim nosso organismo se não tivesse esse oscilador central para reger os ritmos endógenos do nosso sistema de temporização, certo? Então, nosso sistema de temporização acaba acontecendo dessa forma. Nós temos os elementos sincronizadores, que a gente chama na cronobiologia, né, de Zeitgebers, que na verdade é uma palavra que nós pegamos emprestado do alemão, que significa sinalizador de tempo. Então, esses sincronizadores são sinalizadores de tempo, que pode ser o ciclo claro-escuro, que eu falei para vocês agora, podem ser sincronizadores sociais, o horário da faculdade, o horário do trabalho, o horário que seu filhinho acorda, todos esses são sincronizadores sociais. Pode ser o horário de alimentar, então toda hora que das 7h30 da manhã é o meu café da manhã, vai ser o seu sincronizador alimentar. Meio-dia é hora do almoço. Então esses sinais também sincronizam o seu organismo. Então, eles sincronizam o oscilador central, que é o núcleo supraquiasmático que eu falei para vocês, e o núcleo supraquiasmático, então, sincroniza os efetores. Os efetores são todos as variáveis fisiológicas. Então, todas as nossas variáveis fisiológicas, desde secreção hormonal, aumento da temperatura, redução da atividade cortical, liberação de neurotransmissores, tudo isso daí vai ser vai ser regido, né? Seu ritmo vai ser regido pelo núcleo supraquiasmático. Então, o ciclo celular, até o nosso comportamento, por exemplo, o nosso comportamento de atividade, de repouso, também é sincronizado pelo nosso núcleo supraquiasmático, certo? E aqui está uma foto do núcleo supraquiasmático. Ele fica bem mediano, não sei se vocês entendem de neuroanatomia, que eu esqueci de perguntar qual que era a formação de vocês, né? Ou a área de vocês. Então, no meio do hipotálamo, né, a gente tem o terceiro ventrículo e bem lateralmente no terceiro ventrículo, aqui então o terceiro ventrículo, aqui, e bem lateralmente a gente tem os núcleos supraquiasmáticos, um de cada lado do hipotálamo, certo? Ele fica bem medial. E aqui é o trato óptico. Então, o trato óptico, o nervo óptico, quando ele vem da retina e ele cruza para fazer o trato óptico, né? Nesse cruzamento a gente chama de quiasma, por isso que a gente chama de núcleo supraquiasmático, porque ele fica exatamente acima desse quiasma óptico, onde o nervo óptico se cruza para formar o trato óptico, certo? Eu não sei de vocês, eu acho que eu fico explicando 1000 vezes, aí é difícil ficar sem o feedback, mas vamos que vamos. Se tiverem dificuldades, pode perguntar no chat ou no question and answers. Então, assim que funciona o nosso sistema de temporização. Tem a sinalização do meio ambiente, por exemplo, aqui está indicando 10 para as 9. 10 para as 9 é a hora do claro escuro. Sinaliza para o nosso supraquiasmático, que é o oscilador central, 10 para as 9, e ele então vai sinalizar para o resto dos osciladores periféricos do nosso organismo. Então, para cá, ele sinaliza que é 10 para as 9 também. E aqui não. Aqui 10 para as 9, aqui não, aqui não. E aí? Se ele sinaliza um outro horário que não é o real que está acontecendo ali no meio ambiente. O oscilador central não passa essas informações corretamente para os osciladores periféricos. A gente tem o que a gente chama de desincronização interna. Então, essa desincronização interna, ela tem muitas consequências para o organismo. Se todos os osciladores centrais e periféricos estão funcionando numa mesma sintonia, tudo acontece bem. Aqui a gente fica tudo feliz. Mas e se isso daqui não está acontecendo? Se tem essa desincronização interna? Então, tem muitas consequências. Tem alterações metabólicas, desordens gastrointestinais, aumenta muito a suscetibilidade ao câncer, transtornos de sono, de doenças cardiovasculares e depressão. Então, a desincronização dos ritmos, ele tem muitas consequências. E como que a gente pode estudar o transtorno de ritmo, né? A gente sabe que todas as pessoas que têm transtorno de humor, então depressão, bipolaridade, ansiedade,
todas as pessoas que têm transtorno de humor, elas apresentam distúrbios de ritmo. 100% das pessoas. Então, ou elas têm hipersonia ou hipossonia, né? Insônia também. Todos esses transtornos de ritmos são apresentados por pacientes que têm transtorno de humor. E aí, durante o meu doutorado, eu fiz uma pergunta: será que quem possui distúrbios de ritmo também possui transtorno de humor? Qual será a causa e a consequência? E aí, para estudar isso, eu usei modelos animais. Então, eu usei o rato como modelo animal e fui estudar, então, o ritmo do animal. Aqui, vocês estão vendo um actograma, é um gráfico de atividade e repouso do animal. Então, aqui na barra de cima representa o claro e o escuro. O claro e o escuro, ele está em duplo plot, que a gente chama. Então, eu peguei o mesmo gráfico que tinha aqui, de claro e escuro, eu repeti ele para a gente conseguir ver mais claramente. Então, cada linha representa 2 dias. Então, aqui é o dia 1, né? O claro do dia 1, o escuro do dia 1. Aqui o dia 1 repetido e o dia 2. Dia 2 repetido, dia 3. Dia 3 repetido, dia 4. Dia 4 repetido, dia 5. E assim por diante. Só para ficar bem claro como que está o ritmo do animal. Então, a gente pode ver que aqui, ó, durante o escuro, o animal ele é muito mais ativo do que aqui no claro, certo? Então, esse animal, ele está exposto num ciclo de claro e escuro de 24 horas e tem sua atividade localizada na fase escura, porque ele é um animal noturno. O que aconteceria com esse animal se a gente mudasse o ritmo de claro e escuro que ele está exposto? Se a gente colocasse um ritmo de 22 horas, onde 11 horas seria de claro, 11 horas de escuro, 11 horas de claro e 11 horas de escuro. O que aconteceria com o ritmo desse animal? Se todos os dias a gente avançasse 2 horas no ciclo claro e escuro dele. Ficaria dessa forma. Aí, que bagunça. Não, não tá bagunçado, tá organizado. Vou explicar para vocês. Ó, todos os dias aqui em cinza, então, atrás, tá o ciclo do claro e escuro, certo? O branco é o claro e o cinza é o escuro. Todos os dias, 2 horas a menos no ritmo deles. E aí, será que eu respondo as perguntas antes de explicar ou não? Deixa eu ver no chat quais são as perguntas. Ih, não consigo ver o chat. Bom, não vou conseguir responder agora antes, então. Vai ser só depois. Aí eu volto. Mas pode perguntar. Deixa registrado que a gente volta à explicação. Então, todos os dias, esse ritmo, ele avança 2 horas, certo? E aí, então, a gente coloca o animal. O animal, ele tenta seguir esse ritmo. Vocês estão vendo que aqui tem um balde de atividade, ele tenta, mas não consegue. Ele tenta, mas não consegue. Aqui ele consegue um pouquinho, mas logo ele não consegue. Aqui ele consegue algumas horas e depois não consegue mais. Aqui, então, ele consegue, olha, ele começa com a atividade dele, tá quase toda no escuro e pouca atividade no claro. Aqui ele consegue deixar toda a atividade dele no escuro e pouca atividade no claro. E aqui, então, vai avançando, vai avançando. Aqui, começa de novo, né? E aqui ele não consegue. É como se o escuro, né, a fase de atividade dele, estava toda aqui, onde ele não tem esse drive de fazer alguma atividade. Aqui de novo, então, aqui ele tenta e não consegue. Como se alguém te acordasse 5 horas da manhã e falasse, vamos correr? Aí você fala, nesse dia você fala, não, nem vou. Nesse dia você acorda, fala, será que eu vou, será que eu não vou? Aí dorme de novo. Nesse dia você acorda, coloca o tênis e fala, não, não vou. Aí nesse dia você acorda e fala, não, aqui eu vou conseguir pelo menos um pouquinho. Aí você vai e consegue pelo menos um pouquinho. Então é isso que acontece com o animal. Então, essa tentativa de ritmo que a gente vê aqui, a gente fala, ele estabelece um ritmo de 22 horas, assim como o claro escuro que a gente vê representado por esse pico aqui no periodograma. Então, no periodograma, a gente vê esse pico dessa tentativa de acompanhar o ciclo do claro escuro. Por outro lado, a gente vê claramente também um ritmo em livre curso, que seria o ritmo endógeno do animal, expressando-se livremente, sem que tivesse sincronizado ao ritmo do claro escuro, que é esse ritmo de 1470 horas, ou 1470 minutos, que significa 24 horas e meia, que é o ritmo endógeno natural do animal. Então, ele também expressa esse ritmo em livre curso. Quando a gente vê esses 2 ritmos, eles têm momentos em que eles coincidem e tem momentos em que eles não coincidem.
Esses momentos de coincidência que a gente fala é quando toda a atividade do animal acontece na fase escura, que seria aqui nessa fase, ou nessa fase, ou nessa fase. Então, a gente pegou um dia onde toda a fase de atividade do animal estava concentrada na fase escura e o repouso dele estava na fase clara e chamamos de dia de coincidência. E comparamos com um dia de não coincidência. O dia de não coincidência é quando a atividade do animal não está na fase escura, ela está na fase clara. E na fase escura do animal está o repouso dele. Então, nós comparamos o que será que muda no humor desse animal nesse dia de coincidência, comparando com esse dia de não coincidência. E aí, então, nós fizemos vários testes. A primeira pessoa que estudou mesmo esse modelo foi o professor Horácio de la Iglesia. O professor Horácio, ele viu, então, como que estava a expressão dos genes circadianos no núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático não é o oscilador central? Se o oscilador, como que está esse oscilador central com essa bagunça de entrada de informação e ele está dando essa saída? Então, ele viu que dois genes, né? Ele analisou dois genes, o PER1 e o bemol. O PER1, ele está expresso nos núcleos supraquiasmáticos durante o dia e não está expresso durante a noite. Por outro lado, o bemol não está expresso no núcleo supraquiasmático durante o dia e se expressa à noite. Então, bemol de dia, PER1 de dia e bemol de noite, certo? Quando ele viu nesses momentos de coincidência, eles estavam dessa forma. PER1 expressando de dia e bemol expressando de noite. E nos momentos de não coincidência, onde a atividade não estava relacionada com o claro escuro. Então, ele viu que o núcleo supraquiasmático ele se dividia em duas porções, o core e o shell, que a gente consegue ver aqui, ó. O core e o shell. São duas porções diferentes do núcleo supraquiasmático. Então, aí ele viu que nesse core, que era onde recebe direto as fibras da retina, do trato retinohipotalâmico, ele viu que essa parte do core, ele se expressava conforme a luz. Então, se estava dia, expressava PER1. Se estava noite, expressava bemol. Que é o que a gente vê aqui, ó. Se estava dia, expressava PER1. Se estava noite, expressava bemol. E o core e o shell, ele funcionava conforme o ritmo endógeno do animal e não mais a luz. Então, se estava de dia, o PER, e se estava de noite, o bemol. É o que ele viu aqui. Então, ele viu que o subjetivo do animal, que era o ritmo endógeno, funcionava conforme a expressão do shell. E o ritmo ambiental, ele tinha projeções direto para o core. E aí o core funcionava conforme o ritmo ambiental. E como eles estavam desacoplados, esses ritmos, tinham então dois outputs, duas saídas diferentes de comportamento. Então, dois comandos diferentes para os osciladores periféricos. E por isso, então, o animal apresenta esses dois ritmos. Então, nós estudamos esses animais e nós vimos várias características dele. Uma delas foi a atividade locomotora. Quando a gente vai analisar o quanto o animal anda dentro da caixa de moradia dele, a gente vê que esses animais que estão expostos ao ciclo de 24 horas, eles têm pouca atividade de dia, muita atividade de noite, o que era esperado. Quando a gente vê os animais em coincidência, eles também apresentam pouca atividade de dia, muita atividade de noite. Mais atividade até do que os animais controle. E quando a gente vê os animais em não coincidência, a gente vê que essa atividade do dia está muito aumentada e a atividade da noite está reduzida comparado com os animais controle. Então, se a gente faz uma soma da atividade que eles tiveram, a gente vê que não tem tanta diferença, assim, dos controles para os não coincidência. Eles não têm diferença na quantidade de locomoção que eles têm, né? Quantos passos eles deram, como se fosse assim. E os animais, em coincidência, sim, eles andam muito mais. Eles têm hiperlocomoção, que é uma característica das pessoas que estão em mania. Quando a gente separa em claro e escuro, a gente vê que essa hiperlocomoção dos animais de coincidência, ele acontece principalmente à noite. E de dia não tem tanta diferença assim com os controles. E que os animais em não coincidência,
eles não diferenciam a quantidade de atividade entre o dia e a noite. Então, eles têm essa locomoção aumentada durante o dia. E aí, então, nós fizemos outros testes para saber como que estava a ansiedade desses animais. Tem um teste que chama campo aberto, que está aqui na figura. A gente coloca o animal aqui no centro desse aparato e vê quantos quadrantes ele anda, tanto no centro quanto na periferia. Os animais, né, os ratos, eles têm uma propriedade que chama tigmotaxia, que eles têm preferência para ficar nos lugares mais escondidos. Já que eles são presas muito fáceis, eles gostam de se esconder a maior parte do tempo. Você nunca vê um rato andando lá no meio da sua sala, bem folgadão. Você sempre vê ele correndo pelos cantinhos. Então, é como ele prefere se comportar. Então, baseado no comportamento do animal, esse teste conta quantos quadrantes ele andou aqui e quantos quadrantes ele andou aqui no centro. E também quanto tempo ele permaneceu. Quando a gente vai analisar o número de quadrantes que ele andou, a gente viu que os animais desincronizados, tanto os coincidência quanto não coincidência, eles andam menos nesse aparato. Eles não exploram tanto quanto os controles. E aí, então, consequentemente, eles exploram menos tanto o centro do aparato quanto a periferia do aparato. Então, eles passam menos tempo, eles exploram menos no geral, né? E aí, quando a gente vai ver quanto tempo eles passam aqui no centro, a gente vê que os não coincidências, eles passam menos tempo no centro do campo aberto, mostrando que eles têm um grau de ansiedade. Então, os animais, quando eles estão com ansiedade, eles não ficam explorando, eles ficam mais retraídos. Um outro teste que a gente fez é o labirinto em cruz elevado, que ele também prefere ficar nos braços fechados do que nos braços abertos. Quando a gente vai ver o número de vezes que ele frequentou cada braço, os 3 grupos exploram a mesma frequência os braços fechados e os abertos, certo? Não tem diferença entre os grupos. Mas quando a gente vai ver o tempo que ele permanece no braço aberto, a gente vai ver que só os animais não coincidência que apresentam essa redução na permanência no braço aberto. Então, mostrando que sim, que ele tem maior ansiedade mesmo, ele está muito mais ansioso do que os outros animais. E aí eu também avaliei os outros comportamentos que os animais apresentaram durante os testes, né? Então, o hearing é quando os animais exploram em 2 patas, assim, quando eles se levantam e exploram o ambiente verticalmente. E a gente viu que os animais desincronizados dos 2 grupos exploram bem menos que os controles. O grooming é quando ele fica nervoso, fica se autolimpando assim excessivamente, e os animais eles ficam muito mais nervosos, né, do que os animais controle. E o comportamento de head down, que é quando ele fica aqui no meio do aparato e abaixa a cabeça, assim, avaliando o risco. Então, em vez de avaliar o risco corretamente, os 2, coincidência e não coincidência, avaliam menos o risco do que os animais controle. Então, vendo que eles têm um prejuízo na avaliação de risco, né? Como os bipolares, ou como as pessoas em mania. Além disso, a gente fez um teste que chama nado forçado, onde a gente colocou eles nesse cilindro para nadar e viu quanto eles lutavam pela vida. E a gente viu que os animais em coincidência, eles ficavam muito mais tempo lutando pela vida. Então, eles ficavam como se fossem os indivíduos em mania. E aí, o professor Horácio Della Iglesia também publicou um trabalho em 2016, que ele fez esse mesmo teste e viu que os animais permaneciam muito mais tempo imóveis. Então, eles não nadavam, eles ficavam boiando em vez de lutar pela vida deles. Os em coincidência e não coincidência, os animais em desincronização. O professor Horácio Della Iglesia também avaliou o comportamento sexual e viu que os animais desincronizados, eles perdem esse comportamento hedonista e eles preferem não mais copular. Não mais copular, não. Reduzem muito a taxa de cópula enquanto eles estão nesse processo de desincronização. Então, ele atribuiu uma característica a esses animais, né? Um conjunto de dados de comportamento mostrou para ele que esses animais tinham um comportamento parecido com indivíduos depressivos. Então, juntando todos os dados, a gente pode ver os animais em coincidência e não coincidência apresentam uma série de características. Uma delas é a atividade de locomotora nos animais em coincidência é aumentada, nos não coincidência não. Os animais em não coincidência, eles possuem inversão da fase ativa, então eles estão ativos numa fase onde eles deveriam estar em repouso. Eles têm atividade exploratória reduzida, diminui a exploração vertical, tem um aumento de ansiedade, aumento do estresse.
eles têm avaliação de risco prejudicada, então eles não avaliam o risco a qual a tarefa eles estão expostos, tem uma redução no comportamento sexual e tem esse ciclo entre o coincidência e não coincidência, que ele vai se repetindo. Então, aqui, os animais não coincidência, eles ficaram caracterizados com comportamento do tipo depressivo, e os animais em coincidência, eles ficaram caracterizados com um comportamento do tipo mania. Eles têm hiperlocomoção, redução da exploração vertical, aumento do estresse, diminuição da avaliação de risco, aumento do comportamento de desamparo aprendido, diminuição do comportamento sexual e também cicla entre um e outro. Então, esse modelo ele ficou caracterizado como podendo ser um modelo de animal bipolar, onde ele apresenta tanto características de mania quando ele está na fase de coincidência e quando ele está na fase de não coincidência, eles apresentam características de indivíduos com depressão. E aí o medicamento mais utilizado nesses tempos todos, o medicamento mais utilizado para tratar os pacientes com bipolaridade é o lítio. Então, nós fizemos 60 dias de desincronização desses animais, fizemos todos aqueles testes que eu mostrei para vocês, e depois nós começamos a administrar lítio para esses animais na ração. Inclusive, contei com a grande ajuda da Mariana Dias Leite, que me ajudou a fazer as rações com lítio. Então, a gente pesava a ração, pesava o lítio, macerava tudo e depois assava de novo as rações para dar para os animais em pellets, né? E a gente viu que essa desincronização, essa sincronização parcial que a gente via aqui no modelo, quando começava a administrar o lítio, ela era perdida. O lítio, ele age na GSK3, que é uma enzima glicose, é uma quinase, né, uma enzima que age no metabolismo da glicose, e ela também está envolvida nesse controle do ritmo circadiano. E quando o lítio, ele muda o período circadiano dos animais que estão sobre esse tratamento, né? E a gente viu que ele mudou mesmo. Antes a gente via o animal que apresentava aqueles dois picos, então um seguindo aquele ritmo de 22 horas e o outro seguindo um ritmo endógeno de livre curso. Quando administrado lítio, esses dois ritmos eram perdidos. Então ele não mais acompanhava o ritmo do claro escuro e apresentava um ritmo mais espalhado, não tão determinado e bem maior do que 25, 26 horas. Né? E também tinha uma redução na atividade locomotora. Nós também avaliamos o sono desses animais. Então, nós vimos que um animal que estava sobre o ciclo de 24 horas, claro e escuro, né? 12 de claro e 12 de escuro, ele tinha, então, poucas horas acordado durante o claro, poucas horas acordado durante o claro, muito sono e alguma porcentagem de sono REM. Na fase escura, ele permanecia muito mais tempo acordado, pouco sono de ondas lentas e menos ainda de REM. Quando a gente vai analisar o sono dos animais em coincidência, é bastante semelhante. O que a gente nota de diferença é que eles têm menos tempo de vigília, aqui no claro, e também uma redução do sono REM. Quando a gente vai ver os animais em não coincidência, a gente vê a bagunça que está o ritmo deles. Então, o sono REM, ele praticamente desaparece, né? Ele é reduzido a pequenas porções. E o sono de ondas lentas, ele é distribuído entre o claro e o escuro. Ele não está mais concentrado no claro, como a gente viu nos controles e nos coincidência. Ele fica mais distribuído. E a vigília também. Isso daí atrapalha bastante o sono. Se a gente for ver isso em números, a gente vê que os animais de T24, que são os controles, e os coincidência, eles não têm tanta diferença assim no sono. A gente pode notar alguma redução na vigília, no escuro, e também um aumento, uma compensação, né, do sono de ondas lentas para esse aumento de vigília. Então, durante o escuro. Mas o resto não muda muito. Quando a gente vai ver os animais de não coincidência, se a gente vai comparar os animais de não coincidência com os controles, a gente vê que durante o escuro, ao invés deles estarem acordados, eles estão bem menos acordados e estão muito mais tempo em sono de ondas lentas do que os animais controle. E quando a gente vai ver o sono REM, principalmente na fase do claro, onde eles têm maior quantidade de sono, né, que é a fase de repouso deles, a gente vai ver que esse sono REM dos animais não coincidência, ele quase desaparece.
Outra variável fisiológica que a gente também acompanha, a gente não, né? A professora Trinity Cambras, lá da Universidade de Barcelona, que também trabalha com esse modelo, ela acompanhou e viu que a temperatura corporal, ela acompanha essa atividade. Então, o ritmo da temperatura corporal, ele geralmente, ele funciona nas 24 horas. E quando tem essa dessincronização forçada, a temperatura corporal acompanha também a dessincronização, igual a atividade, né? Então, acompanha a atividade. Se a gente for ver, então, como ficou a neuroquímica desses animais, como que o cérebro está funcionando, como que a neurotransmissão está funcionando ali, a gente vê que teve um desbalanço nos neurotransmissores, principalmente na noradrenalina e na dopamina. São dois neurotransmissores moduladores bastante importantes, né, para o nosso sistema nervoso central. E a gente vê que nos animais desincronizados, tanto a noradrenalina quanto a dopamina, elas estão aumentadas tanto no claro quanto no escuro. E se a serotonina não. A serotonina ela não está aumentada, mas ela perde essa característica nos controles, que está em verde. A serotonina é alta durante o dia e baixa durante a noite. Ela tem um ritmo circadiano. Mas nos animais desincronizados, ela não tem mais esse ritmo, ela perde esse ritmo. E quando a gente vai ver o turnover da melatonina, ou seja, os metabólitos da melatonina, a gente vê que está muito aumentado. Certo? A melatonina, não sei se a serotonina, não sei se vocês sabem, ela é precursora da melatonina. Então, a serotonina está alta durante o dia e quando vai começando a anoitecer, a serotonina baixa e ela vai sendo transformada em melatonina. Então, se aqui o turnover de serotonina estava alterado, com certeza da melatonina também. Só para aproveitar o gancho da serotonina, né? Eu também fiz a imunohistoquímica dos receptores 5-HT1A da serotonina, né? Que é um dos receptores. E aí a gente viu que no córtex pré-frontal, o mesmo número de células apresentavam os receptores. Mas na amígdala, que é um núcleo que sinaliza emoções, que faz parte do sistema límbico, ela está aumentada. Então, esse receptor o HT1A, geralmente ele é inibitório, ele é ligado à proteína GI, que é inibitória, e faz com que esse neurônio não mais secrete serotonina, que ele é um autorreceptor, ele fica na parte pré-sináptica, né? Geralmente dos neurônios serotoninérgicos, ele faz com que diminua a transmissão serotoninérgica. Então, a gente viu que aqui os receptores estão aumentados na amígdala. Isso daqui faz com que a gente veja que, principalmente na fase escura, esses receptores estão reduzidos na amígdala. É como se ele tivesse uma desinibição da amígdala. A desinibição da amígdala ela tem um efeito ansiolítico, né? Então ela diminui a ativação. É como se fosse uma tentativa do organismo falar para o animal não ficar tão ansioso com esse protocolo de desincronização, como se fosse esse. E aí, quando a gente vai ver a secreção de melatonina, né, o grupo do professor Horácio de la Iglesia, junto com a professora Gisele Oda, da USP, eles viram, então, como que estava esse ritmo de secreção de melatonina. E aí a gente viu que a secreção de melatonina, ela só e somente só acontece no escuro. Se o animal está sob iluminação, essa melatonina ela não é secretada. Então, já que vocês não perguntam, aqui eu falo direto, eu tenho que tomar água. Então, ele mediu essa serotonina em dois momentos diferentes. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Então, ele viu aqui, no final da fase de coincidência, passando por toda a fase de não coincidência, e aqui na fase de coincidência de novo, e depois aqui na fase de coincidência, passando por toda a fase de não coincidência e na coincidência de novo. A gente tem esses dois gráficos aqui à direita para ver como que aconteceu, então, essa secreção de melatonina. Então, aqui, ó, quando ele está pegando o finalzinho do escuro e o claro, a gente vê que a melatonina está aqui, ó, secretada no finalzinho do escuro. Quando começa o claro, essa melatonina está zerada. E mesmo que comece o escuro de novo, ela não volta a ser secretada, porque aqui ele está em atividade. Então, ela acompanha. E aí, quando o escuro começa aqui, é quando ele está em não coincidência. Então, nesses dias de não coincidência, onde ele está em atividade aqui, durante o claro,
a gente não vê essa melatonina sendo secretada. E quando ele começa a coincidir de novo a atividade com o escuro, então a noite subjetiva com a noite objetiva, que é o escuro mesmo, né? Essa melatonina volta, então, a ser secretada. E assim que começa o claro, essa melatonina para de ser secretada. Então, em 1 minuto de luz intensa, ela zera a melatonina nos roedores, né? Então, aqui também a gente está vendo isso. Que quando começa o claro, essa melatonina rapidamente zera. Então, aqui também. Aí começa a curva de secreção de melatonina. Quando esse escuro vai passando para não coincidir mais com a atividade do animal, ela começa a reduzir, então, a duração da curva de secreção da melatonina. E aí, até que ela fique tão curta que ela acaba sendo extinta e só volta quando coincide com o escuro de novo. Aqui é a mesma coisa. Então, quando coincide a noite subjetiva com a noite objetiva, a gente tem uma fase mais longa de secreção de melatonina. Quando essa fase vai não mais coincidindo, né, quando vai entrando em não coincidência, essa secreção de melatonina, então, ela zera a presença da luz e aí ela vai sendo reduzida até que ela seja extinta e só volte a ser secretada quando essas duas fases coincidem de novo. Para vocês verem como que funciona. Aqui, outros gráficos, vamos lá. Além disso, né, além da secreção de melatonina, se a gente for avaliar a bioquímica, então esse trabalho foi feito pela Isis Oliveira, que é orientada pelo professor Daniel Rosa, da UFG de Goiás, que também é meu colaborador. Eles viram, então, avaliaram toda a bioquímica desses animais, dos desincronizados, e compararam com os controles. Quando a gente vai avaliar os níveis de glicose, insulina, triglicéridos, colesterol, eles estão normais nos animais desincronizados. Mas quando a gente vai avaliar as frações do colesterol, a gente vê que as frações do colesterol, elas estão todas alteradas. Ou seja, o metabolismo dos esteroides está alterado nesses animais. Isso daí a gente faz também. Então, isso daqui, principalmente esses índices, né, Castelli, que ele vê a proporção, então, dessas frações do colesterol, e a gente vê que nos animais desincronizados, eles apresentam um maior risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Se a gente avaliar as variáveis de pressão arterial média ou a frequência cardíaca, a gente vê que não tem diferença entre os desincronizados e os controles. Se a gente avaliar objetivamente a pressão e a frequência cardíaca. Mas, se a gente for ver os índices de bradicardia ou os índices de taquicardia, os índices de bradicardia mostram que essa proporção ela é diferente entre os animais desincronizados e os controles. Isso indica que tem uma redução da sensibilidade barorreflexa do sistema parasimpático e simpático. Então, esses sistemas do sistema nervoso periférico também está alterado nos animais desincronizados. Ele também avaliou, o mesmo professor Daniel, né, da UFG, ele também avaliou a via da insulina e a gliconeogênese. E a gente viu que várias enzimas da via da insulina, elas estão reduzidas nos animais desincronizados e também na gliconeogênese, as enzimas da gliconeogênese apresentam-se aumentadas. Isso faz com que a gente veja, né, que eles têm maior propensão a desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. E por último, né, que ele fez o estresse oxidativo, também algumas proteínas do estresse oxidativo, elas apresentam-se reduzidas no fígado desses animais, mostrando então que aumento da propensão de desenvolvimento de doenças hepáticas e cardiometabólicas, né? Além disso, ele também viu que a glândula suprarrenal, ela apresentava-se muito maior. Então, ela tem um aumento de tamanho e de massa. Então, a glândula suprarrenal ela é responsável pela liberação de importantes hormônios, como cortisol, angiotensina. Então, ela estando alterada, né, hipertrofiada, ele também pode ter indícios de que isso daí não anda bem. A professora Cheryl Watts, que foi orientanda do professor Horácio de la Iglesia, que eu falei para vocês no início, né, e agora ela é professora independente, ela também avaliou a corticosterona, que é o cortisol dos ratos, a corticosterona, né?
Então, ela avaliou a secreção de corticosterona e ela viu que não só tinha uma alteração de amplitude, mas também uma alteração de fase nesses animais. Então, ela viu tanto nos animais em coincidência quanto em não coincidência, eles têm alterações. Quando ela tira os baços desses animais também, né, que fazem parte desse sistema, ela viu também que tem alterações significativas, inclusive de zerar esse ritmo do ACTH, que é precursor, né, precursor não, ele é um hormônio corticotrófico, né, então ele vai atuar na adrenal, na suprarrenal, né, então ela viu que também tem o ritmo do ACTH, que geralmente ele é um ritmo circadiano, ele aparece flat aqui, ele não mais oscila, né, circadianamente. Então, tudo isso em conjunto, né, indicam todas as alterações metabólicas que a gente pode ter em consequência da desincronização interna. E aqui, por último, mas não menos importante, né, o professor Sebastião Duque-Neto, que agora ele está na UFERSA de Mossoró, Caicó, sempre confundo onde ele está, se Caicó ou Mossoró, mas ele está em Caicó. Ele fez um experimento em 2008, foi um experimento de mestrado dele, ele fez com esse modelo de animais para avaliar a memória dos animais desincronizados. E aí ele viu, então o teste era, ele coloca o animal numa plataforma, se o animal descer, toma choque. Então, quanto mais tempo ele permanecer aqui em cima dessa plataforma, significa que ele aprendeu que lá embaixo toma choque. Então, ele viu que os animais desincronizados que estão aqui em branco, eles não aprendem essa tarefa. Então, a latência para eles descer é muito rápida. Logo que ele coloca o animal, ele passa alguns segundos na plataforma e o animal desce e toma choque toda vez. O animal não aprende. Então, um teste com conteúdo emocional, esse animal acaba não aprendendo. E quando ele vai testar se o animal lembra do objeto, então ele expõe o animal a 2 objetos iguais, né? E depois, no dia seguinte, ele testa, ele muda um objeto e vê se o animal explora mais o objeto novo ou não. Então, esse animal, se fosse um animal normal, né, um controle, ele explora bem mais o objeto novo. E aqui ele viu que sim, ele reconhece, ele aprende assim como os animais controles. Então, tanto os animais controle quanto os animais desincronizados, eles conseguem aprender que esse objeto é novo. Então, esses objetos ou seja, há prejuízo somente nos conteúdos emocionais, então, nas memórias emocionais e não nas memórias declarativas. Certo? E aí, então, para concluir, tudo que eu falei aqui, né? Eu nem sei se eu estou no meu tempo, mas acredito que a gente está dentro do tempo que a gente planejou. Todos esses experimentos mostram que a perturbação do ritmo circadiano, ou seja, a desincronização dos ritmos, eles geram alterações comportamentais. E nesse modelo, né, de desincronização forçada, a gente vê que esse comportamento é cíclico. Então, ele vai para um comportamento parecido com a mania, vai para um comportamento parecido com a depressão. Mania, depressão. Ele é cíclico, assim como a gente vê nos pacientes com transtorno bipolar, principalmente os pacientes com transtorno bipolar de ciclagem rápida, que em poucos dias eles estão com mania e em poucos dias eles estão com depressão. Em poucos dias depois, mania, poucos dias depois, depressão. E que esse comportamento pode ser revertido com a administração de lítio, tanto comportamento quanto essa coordenação relativa de estar sincronizado ou desincronizado. A gente viu que apresenta alteração na neuroquímica, principalmente das monaminas, que controlam muito nosso alerta, né? Nossa vigília, nosso sono e tudo mais. Que tem alteração na curva de secreção de melatonina, ficar exposto à luz em horários que não coincidem com a sua noite subjetiva. Que tem um aumento dos índices para o risco de doenças cardiovasculares, para alteração da via da insulina e do metabolismo hepático, o que justifica, na verdade, o aumento da propensão de doenças de síndrome metabólica dos trabalhadores em turno, por exemplo. As pessoas que trabalham em turnos, elas têm muito maior
propensão a desenvolver síndromes metabólicas, né, que são alterações cardiovasculares e metabólicas nesses indivíduos, do que os indivíduos que dormem todas as noites. Então, aqui a gente consegue justificar com esse trabalho do professor Daniel Rosa. E também, com o trabalho da professora Cheryl Watts, a gente vê que tem alteração da curva de secreção de corticosterona, tanto da fase quanto da amplitude. E com o trabalho do professor Sebastião, a gente viu que tem prejuízo de memória, principalmente das memórias com componente emocional. E aí eu pergunto para vocês, e vocês? O que vocês fazem com o sono de vocês? Vocês dormem todas as noites no mesmo horário? Acordam todas as noites no mesmo horário? Ou vocês também fazem essa desincronização forçada? Ficam a noite inteira estudando, passam a noite inteira em claro para estudar para uma prova que acontece de manhã? Ou vão muito para a festa? Ou perdem noites de balada? Ou o que vocês fazem com o seu sono? E agora na quarentena, então vocês passam a noite maratonando série para depois no dia seguinte ter todas as consequências? E aí é com essa pergunta que eu encerro minha fala e deixo aqui meu e-mail para quem tiver perguntas, quem quiser entrar em contato. E passo para vocês a palavra para vocês perguntarem então o que vocês quiserem e também me contarem, né, se é isso que vocês fazem com vocês. Olá, Bruna, novamente. Obrigado por essa palestra maravilhosa, sensacional. Eu sou suspeito, né, para falar desse tema, que eu também gosto, que eu também pesquiso, né? Então, algumas perguntas foram feitas, certo? Tiveram muitas perguntas, na verdade, não algumas. E aí eu vou lê-las para você. Então, certo. Inicialmente vou começar com uma pergunta mais geral, né, que uma pessoa perguntou: com base no arrastamento dos ritmos circadianos, como funcionam as pessoas que se dizem mais matutinas, ou ela colocou aqui noturnas, mas eu acho que ela quis dizer vespertinas, por exemplo. E se essa preferência pela matutinidade, vespertinidade, ela tem uma idade? Ah, sim. Bom, boa pergunta, né? Tem pessoas que são mais matutinas, ou seja, acordam cedo, dormem cedo e realizam todas as suas atividades logo pela manhã, e tem pessoas que são vespertinas, que não conseguem acordar cedo, não gostam, não conseguem, que acordam mais tarde, dormem mais tarde e realizam suas atividades mais para tarde ou para noite, que está com a cognição mais alerta nessa fase. Isso daí a gente chama de preferência diurna. Ela não é a escolha da pessoa. Geralmente ela é fisiológica. Lembra que eu falei que uma série de variáveis fisiológicas, elas acontecem para você ter um determinado comportamento? Isso acontece também com os matutinos e vespertinos. Então, tem gente que é preferencialmente matutino, tem gente que é preferencialmente vespertino. Isso cabe, é um espectro bem grande, tem uma distribuição normal na população, né? Onde a maioria é intermediário e poucas pessoas, né? A maioria é intermediário e poucas pessoas têm esse perfil tão extremo. Isso daí é uma característica. A pessoa tem que adaptar suas atividades à sua preferência diurna, na verdade. Isso tem relação com a idade, sim, né? Quando a gente estuda a ontogênese da cronobiologia, né? A ontogênese do sono, a gente vê que os adolescentes, eles tendem a atrasar o ritmo. Então, os adolescentes, eles têm uma tendência natural de acordar mais tarde e dormir mais tarde, porque o período deles acaba se alongando durante essa fase de adolescência e tende a ter esse atraso natural. Então, não é só porque eles querem ficar longe da família, porque eles querem ficar mais acordados à noite jogando videogame, alguma coisa assim, mas sim é um atraso fisiológico dessa fase da vida, né? E depois, quando na fase adulta, as pessoas vão regularizando seu ritmo e tendo mais expressa a sua preferência, ou matutina ou vespertina. E na idade mais avançada, né, quando passa para terceira idade, ou melhor idade, não sei como chama mais, as pessoas elas vão avançando um pouco. E aí saiu recentemente um estudo falando que os homens tendem a avançar o ritmo e tornar-se mais matutinos com a idade, e as mulheres não. As mulheres tendem a se tornar mais vespertinas com a idade. Mas isso daí é num geral, né? Quando a gente faz um geral da população, lógico que as características individuais elas vão ser sempre ressaltadas. Tá bom. Então, temos outra pergunta aqui. Devido à pandemia do Covid-19, muita gente ficou em isolamento, quarentena. E aí, algumas dessas pessoas, elas passaram por uma troca de horário de atividade. Elas trocaram o dia pela noite.
Isso seria prejudicial à saúde? E por que isso aconteceu? Olha, então, aí a gente volta para o comecinho da minha palestra. A gente na quarentena fica mais em ambientes fechados. Nesse ambiente fechado que eu estou, ele está bem iluminado, ele tem várias luzes fluorescentes aqui em cima e tem mais ou menos uns 200 lux aqui na altura do meu olho. Se a gente sair lá fora, no sol, a gente vai estar exposto a 15, 20, 25 mil lux. Então, olha a diferença da intensidade luminosa que vai receber nos seus olhos. 200 para 20 mil. Então, uma amplificação do sinal muito maior para o seu organismo. Então, seus olhos vão perceber essa luz 24 horas. Então, se você está de dia 200 lux, de noite 200 lux, o seu organismo não vai perceber quando é claro, quando é escuro no ambiente. Então, o seu ritmo endógeno acaba ficando sem pista temporal para ele conseguir sincronizar. Então, você acaba tendo uma redução do Zeitgeber. Então, uma redução desse sincronizador. Você não consegue mais perceber o meio ambiente ao qual você está exposto. Esse ritmo ambiental ficou fora do seu alcance, né? Então, você fica exposto à mesma iluminação de dia e de noite. À noite, vocês ainda vão assistir filme, ver televisão, se expõe à tela, que tem a mais luminosidade até do que durante o dia, só essa luz. Vai saber, né, como você está controlando os seus ritmos. Isso faz com que você perca a sincronização com o meio ambiente e você expresse mais o seu ritmo endógeno. Interessante. Tem mais algumas perguntas aqui. Agora, mais especificamente ao seu trabalho do doutorado. Foi avaliada a administração de lítio, o padrão de sono, na verdade, após a administração de lítio? Fala de novo, desculpa, não Foi ouvi. avaliado o padrão de sono dos roedores, dos ratos, após a administração do lítio? Não avaliamos. Não avaliamos, avaliamos só a atividade de repouso. Só avaliamos a actimetria, não avaliamos a eletrofisiologia. Porque o sono a gente só consegue avaliar quando a gente coloca eletrodos dentro do cérebro do animal e vê cada uma das fases do sono. Isso daí a gente não avaliou depois da administração do lítio. A gente só avaliou nos animais antes de administrar o lítio. Na verdade, isso daí foi um trabalho de doutorado, de mestrado do Miguel Ribeiro, um português que fazia mestrado aqui comigo. Então, a gente avaliou juntos o sono dos animais, né? E a gente fez só antes da administração do lítio, a gente não fez depois. E com relação aos receptores serotoninérgicos na amígdala, foi avaliada a amígdala completa ou você avaliou em diferentes áreas da amígdala? Eu avaliei ela inteira, na verdade. Eu fiz uma delimitação, eu peguei toda ela, a base lateral, toda a amígdala. Não separei por áreas. Tá. Mais uma pergunta. O modelo do protocolo do T22, ele pode induzir ao transtorno bipolar em todos os estágios da vida do animal ou é exclusivo da fase adulta do animal? Então, tem um trabalho muito interessante aí na UFPB, que minha amiga Cristiane e Andressa começou e agora vocês estão dando continuidade, que vocês estão vendo eles na fase adolescente. Ninguém avaliou isso ainda, a gente só avaliou em indivíduos adultos, jovens adultos, né, que a gente começava a desincronização depois de... Quantos? Depois de 60 dias de vida, a gente pegava eles com no final de 2 meses. Então, todos esses trabalhos que eu falei para vocês, eles começava a dessincronização depois dos 60 dias de vida, que são os indivíduos adultos jovens, né? Os adolescentes, quem começou esse trabalho foi a Cristiane e vocês estão dando continuidade aí, mas ainda não tem tantos resultados assim. A Cris uma vez me passou os resultados dela de adolescente, mas acabou ainda não sendo publicado. Eu acabei não colocando nessa palestra, mas ele cabe junto também. Sim. Tem uma pessoa que tem curiosidade em saber se existem trabalhos que abordam o impacto do enriquecimento ambiental na gaiola dos ratos para experimentos em cronobiologia, em modelos animais. Então, para o comportamento, com certeza, tem muitos trabalhos falando do enriquecimento ambiental, né, na home cage, no comportamento dos animais. Então, memórias, muitos comportamentos, todos os comportamentos, na verdade. Né? Na cronobiologia, não tem nenhum que eu conheça, né? Não tenho conhecimento de nenhum trabalho que foi feito com enriquecimento ambiental na cronobiologia. Não tenho conhecimento, na verdade.
Não Tá. conheço. Ainda, específico para o seu trabalho de doutorado, uma pessoa perguntou, no caso da aplicação do lítio, ele estimulava o ritmo em livre curso? Havia alguma alteração no núcleo supraquiasmático? Então, a gente continuou o animal com T22, então a gente ainda continuou expondo ele nesse ritmo de 11 horas de claro, 11 de escuro, ele continuou no mesmo ambiente, só que o lítio estava presente na ração. Ad libitum também, como era anteriormente. A gente não estimulou nenhum comportamento. Ele simplesmente perdeu a sincronização com o claro escuro que estava sendo apresentado para ele. Tá. Outra pergunta, qual seria a função adaptativa do desacoplamento? Isso se é um fenômeno comum em seres humanos? Então, o fenômeno comum dos seres humanos são esses que eu falei para vocês: noites de balada, virar a noite estudando, ficar maratonando série a noite toda. Então, ficar acordado, trabalhos em turno, ficar acordado no momento de repouso seria uma desincronização forçada. E aí, dependendo da sua frequência, né? Quem faz isso rotineiramente são os trabalhadores em turno. Então, eu estou agora estudando no Univasf, eu estou estudando exatamente isso, trabalhadores noturnos. Como que é o ritmo deles? Porque eles trabalham 12 por 36, então eles dormem uma noite sim, uma noite não. Uma noite sim, uma noite não, uma noite sim, uma noite não. Isso daí já foi estabelecido pela divisão de câncer da Organização Mundial de Saúde, que ela é prejudicial à saúde, ela é um componente, o trabalho em turno em si é um componente que aumenta a propensão a desenvolvimento de câncer. É na classificação 2A, é onde que já sabe que trabalho em turno causa câncer, só não se sabe qual é a dosagem ainda, porque é muito variável entre as pessoas, né? Mas, com certeza, ele é um desenvolvedor de câncer aí nas pessoas, além de aumentar a propensão de doenças metabólicas, né? Legal. E uma última pergunta, como ocorre a ritmicidade biológica em indivíduos cegos, já que eles não têm a pista temporal da alternância do claro e escuro? Boa pergunta também. Os indivíduos cegos, tem muitos cegos que eles têm os olhos. Então, grande parte dos cegos, eles continuam percebendo o claro e escuro, mesmo sem enxergar. Então, eles não têm a identificação da imagem, mas eles têm a percepção da luz ou da ausência da luz. Eles continuam enxergando. Então, eles continuam sincronizando com o claro e escuro. Mas, tem muitos cegos que, não sei qual é o número, de onde saber esses números? Tem muitos cegos que eles não têm as células ganglionares funcionais da retina. Então, eles não têm essa percepção de claro e escuro. Com esses cegos que não têm a percepção do claro escuro, eles têm outros sincronizadores sociais, que seriam outros sincronizadores no geral, né? Que seriam sincronizadores sociais, os alimentares, a temperatura do ambiente que muda do dia e da noite. Não vai falar que durante meio-dia é tão frio quanto meia-noite. Então, a temperatura ambiental, ela também tem essa oscilação. Então, todos esses outros fatores que não seriam a visão, né, não são dependentes da visão, seriam os sincronizadores. Além disso, eles também podem ter elementos que sincronizem. Então, ter uma rotina de casa, então os elementos familiares acordam no mesmo horário, ele tem um horário para trabalhar, se ele tem um trabalho, se ele não tem, ele faz exercício físico. O exercício físico também é um excelente sincronizador do organismo. Então, outros sincronizadores que não são esses dependentes da visão também funcionam para sincronizar todo o organismo dele ao meio que ele vive. Legal. Bem, infelizmente a gente está chegando no horário, não tivemos muito tempo, mas eu queria agradecer novamente, é uma honra ter você conosco aqui, você que é minha amiga já de longa data, né? A gente se conhece desde quando eu estava na iniciação científica lá do laboratório do John, em Natal. E agradecer você, agradecer as pessoas, os participantes que estão nos assistindo e avisá-los que daqui a pouco tem mais palestras, né, a partir das 3h30. E outra coisa é que a reunião da SBNEC vai ocorrer, né? Nós estamos apoiando, né, a SBNEC esse ano, e vai ocorrer de 17 a 13 de outubro, em modo remoto. O site é o www.sbnec.org.br/eventos, e mais informações vocês podem encontrar nesse site. Então, vou terminar aqui com a Bruna. Então, até daqui a pouco, Bruna, nas próximas palestras, que começam de 3h30. Então, esperamos todos vocês.
Muito obrigado a todos e uma boa tarde a todos. Obrigada, pessoal. Agradeço quem ouviu a gente até agora. Agradeço as perguntas que foram enriquecedoras. Espero que tenha passado alguma informação para vocês. Qualquer coisa podem me escrever. Obrigada, Júlia e o pessoal da organização.